Bem-vindos ao nosso canal. Go Together! Bom, se você Quase não sai. se você está chegando aqui e não nos conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo. E eu sou a Natasha. E a gente é um casal brasileiro que a gente decidiu mudar para o Canadá. E hoje a gente está aqui, literalmente, comemorando um mês. A gente vai tomar um vinho. Literalmente 30 dias de Canadá. Esse vídeo está sendo gravado, não sei quando que ele vai no ar, mas a gente está gravando ele no dia 3 de outubro, literalmente. Isso, no dia 3 de outubro. Literalmente, há 30 dias depois que a gente chegou no Canadá. E nós vamos beber, ficar chapado aqui, conversando com vocês. Explica a taça, amor, para as pessoas Ainda não entenderem. temos taças. Então, a gente ainda está organizando a casa, comprando as coisas. Então, a gente trouxe a nossa taça do casamento de champanhe e vamos tomar vinho tinto na taça de champanhe. Sim, porque ninguém é obrigado a nada, né? E essa é a nova tendência, que é bom que você saiba, que é a nova tendência agora contemporânea de beber vinho na taça de champanhe que é que tem. Inclusive, saúde. Saúde. Cheers! Cheers. Bom, então o que a gente pensou? Não sabemos. Não sabemos. Vamos falar mais ou menos sobre as nossas impressões, assim, as nossas primeiras impressões nesses 30 dias aqui no Canadá. A nossa ideia é seguir compartilhando com quem está aí acompanhando os vídeos desde o início. Como é que tem sido esse nosso processo de adaptação aqui na cultura, inclusive, se você chegou agora, igual eu falei, já se inscreve no canal, dá o like, assiste os outros vídeos para entender um pouco dessa nossa aventura aqui, dessa mudança radical de sair do Brasil e recomeçar aqui. Então... Espero que não esteja dando para ouvir a mastigação. vai dar, com certeza. Vocês que estão assistindo, abrem o vinho também, comem, tá tudo certo. Bom, então, é muito louco a gente falar sobre isso, porque quando a gente estava vindo para cá, a gente viu alguns vídeos, igual vocês estão vendo, e todo mundo falava assim, nossa, um dia lá parece um mês, uma semana parece um ano, e a gente falou, meu Deus, como assim, que loucura. Mas literalmente tem sido isso, assim, a gente está fazendo um mês hoje, mas parece que a gente está aqui já, tipo assim, Há um ano. há muito tempo. Eu diria, para não exagerar, uns 3, 4 meses, porque é tudo muito intenso, né? A gente chega, no nosso primeiro dia, a gente já foi fazer compra de mercado, comprar coisa para casa necessárias, né? Comprar coisas necessárias, jogos de talheres, coisas. E o que eu acho que mais foi loucura pra gente foi o nosso relógio biológico, porque aqui tem uma coisa que é o seguinte, no Canadá, dá 8 da noite, pelo menos onde a gente mora, em Guelph, 8 da noite, tá claro ainda. A gente chegou no final do verão. O verão, 8 horas ainda tá claro. Então, nesses 30 dias, na verdade, a gente entrou no outono. Sim. E agora começou a escurecer mais cedo. Então, a gente está passando por toda essa transição. Mas o que eu queria falar, assim, isso a gente até falou sobre. Como a gente está acostumado aí no Brasil numa rotina de, sair de manhã para trabalhar, vai dando 4, 5 da tarde, a gente morava em São Paulo. Começa meio que ali escurecer, 6 da tarde, a gente está entendendo que o dia está acabando, você acaba entrando no modo mais slow motion, voltando para casa, chega em casa, enfim, já, né, para descansar, enfim. Como a gente estava indo para a rua muito cedo para resolver as coisas, a gente ficava muito tempo na rua, muito cansado, e olhava, estava claro ainda, não caía a ficha que já era tipo 7h30 da noite, a gente estava exausto porque a gente estava na rua desde as 9, e aí quando começava a anoitecer, que a gente vinha para casa, já tipo era 9 horas, a gente estava muito acabado. Então esse dia parecia longo demais, que não acabava nunca, fazia com que a gente, sei lá, fosse para a rua fazer muitas coisas, resolver muita coisa, não acabava nunca. Então, cada dia parecia 2, 3 dias, num dia só, a gente fazia muita coisa. E aí, com o tempo, começou a... Agora, por exemplo, anteriormente estava escurecendo às 8. Então, 8 horas ainda estava claro. Agora, às 7 já começou a escurecer. Uhum. Mesmo assim, o dia ainda é muito longo, né? Porque a gente morava em São Paulo, 5h30, 6 horas já estava escuro. Eu, 3 horas, já estava querendo ir embora. E aí a gente passou por esse processo e também pelo processo de conhecer tudo, etc. Nossa cidade, ela não é uma cidade grande, ela é uma cidade média pequena aqui no Canadá. Para as proporções do Canadá, mas enfim, eu não vou saber, né, dizer para todo mundo, mas vamos dar um exemplo aqui em São Paulo. Para quem está em São Paulo,
É como se o centro, assim, a grande cidade fosse São Paulo, capital, e a gente tivesse Guarulhos ali, né? Mais ou menos ali, Guarulhos, Campinas, sei lá, uma região metropolitana. E para você que está no Rio, aí eu estou falando, né, do eixo Rio-São Paulo, é como se você morasse ali Rio, Na e tivesse ali distância, Santa sim. Cruz, ali Niterói. Até porque Guelph, que é a cidade que a gente mora, faz parte da Grande Toronto. Mas tem 150 mil habitantes, né? Então, eu imagino, eu não sei quantos mil habitantes tem Guarulhos, mas eu imagino que Guelph tem bem menos. Ah, sim, imagino também. Então, mas na distância é bem semelhante, assim. Mas então foi isso. Essas foram Assim, nossas primeiras loucuras, assim. E aí a gente ficou pensando assim, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Vamos conversar mesmo. Falar de impressões que a gente teve. E eu queria começar com uma coisa que é muito engraçada. Quero só lembrar uma coisa para você que está assistindo. Nossa intenção aqui não é comparar Brasil, Canadá, aqui é melhor, aqui é pior. Não, até porque, inclusive, se você está vendo esse vídeo, mora no Canadá, ou já esteve no Canadá e tem alguma impressão diferente da nossa, escreve pra gente. Porque a nossa ideia não é dizer, isso aqui, ó quem chegou. Dá um oi pra galera. Cuidado. Nossos meninos, você que está chegando agora, não sabe, mas a gente está aqui no Canadá com nossos dois meninos, o Faísca e o Fumaça. Tem que dar oi pro pessoal, meu amor. O Faísca é provavelmente o que vai sempre aparecer na câmera, porque Esse é o Faísca? Aí, ele aqui, ó. Ele é o bagunceiro. Vai lá brincar com o teu irmão. Então, assim, só estou pontuando isso porque a gente vai falar aqui de coisas que têm sido interessantes para a gente vivenciá-las, nessas situações, e que não tem como não comparar com a nossa experiência no Brasil. Então, é claro que a gente vai falar de coisas boas que a gente tem aqui na nossa cidade, que a gente sabe que talvez em outra cidade do Canadá, você vai falar, mas isso aqui em Vancouver, em Calgary, em Toronto, não é assim, tudo certo. A gente não tem como falar das outras províncias, a gente só tem como falar da nossa, e também a gente não está querendo falar mal do Brasil, é apenas uma coisa que a gente sentiu de diferença, falou, caraca, imagina isso no bairro. No Brasil jamais aconteceria. São só as nossas impressões. São só nossas impressões. Por exemplo, eu quero começar, você vai lembrar, aquele dia que a gente estava meio... Aquele dia não, a gente ainda está um pouco tentando entender os ônibus, qual o caminho que é esse e aquele. Então a gente foi pegar um ônibus que é aqui bem pertinho de casa, de uns 300 metros, que é o 14. E ia esperar uns 6, 7 minutos, então a gente sentou e ficou de cabeça baixa mexendo no telefone, com medo do ônibus atrasar, não atrasou. E a gente não viu o ônibus chegando. A gente estava de cabeça baixa. Aí quando a gente percebeu, o motorista parou, abriu a porta e perguntou, vocês vão querer pegar o ônibus? E aí a gente, qual que é? Porque passam dois, o 14 e o 17. A gente, sim, a gente não viu. Qual que é esse? Aí ele falou, 14. Eu falei, é o nosso. Ele, então, eu perguntei porque eu não sabia se vocês estavam esperando o 14 ou o 17. E a gente ficou meio assim, tipo assim, como assim o motorista parou o ônibus para perguntar se a gente e aqui, ia entrar ou não? Tem uma coisa engraçada, que no Brasil a gente está acostumado a dar sinal pro ônibus, né? Aqui você não dá sinal pro ônibus. Você tá lá, ele para. Isso é uma coisa engraçada. No Brasil, a gente não pegava muito ônibus mais, assim, nos últimos anos, né? Porque a gente morava perto do metrô. A gente morava perto do metrô, a gente teve carro uma época também. Então, a gente era desacostumado. Mas eu lembro, quando eu morava em Belém, que tinha que dar sinal. Se você não desse sinal, o ônibus não parava. Aqui, na verdade, você não precisa dar sinal. Às vezes, dando sinal, não para. Porque o ponto de ônibus, ele é específico para cada linha de ônibus, né? Então, no Brasil, passam meio que... Assim, São Paulo não é muito assim. Também tem alguns ônibus que só passam em pontos específicos. No Rio também. Mas tem isso que você falou. Uma linha, passam vários ônibus naquele mesmo ponto. Mas em Belém, por exemplo, meio que todos os ônibus passam no mesmo ponto de ônibus. Então você tem que dar sinal para o ônibus que você quer parar. Se você não der sinal, o motorista vai entender que você não quer parar ele e ele segue direto. Aqui o ônibus sempre para em todos os pontos, independente se tiver gente pedindo para parar ou não. Porque eles entendem, a partir do momento que você está lá parado, é porque você vai pegar. E os meninos estão nesse momento brincando de pegador e pulando pela casa inteira. Então isso é engraçado, né? Essa foi uma coisa que eu falei, gente, que doideira. Isso tinha acontecido no nosso terceiro dia aqui. Então foi muito engraçado. Uma outra coisa, para falar uma coisa... Isso do ônibus também, ainda dentro disso, né? Que é uma coisa engraçada. Quando você entra no ônibus aqui, quem já veio aqui no Canadá sabe,
Mas a catraca, não existe catraca no ônibus, né? Igual existe no Brasil. Então, verdade. você não paga antes e passa na catraca só se pagou. Aqui tem um sistema que recebe o seu cartão, aí você só encosta o cartão e entra. Muitas vezes o motorista de ônibus sai e troca de turno com outro motorista e o ônibus fica aberto. E aí você pode entrar tranquilamente. Assim como no metrô aqui também. É assim. Eles não vão depois. Ninguém fica olhando se você pagou ou não. Se você entra e o motorista não tá lá, igual na eles trocaram de turno, aí você fica lá fazendo 5, 7 minutos para o outro motorista chegar, você entra. Quando o motorista novo chega, ele não vai perguntar ou pedir para você ir lá pagar. Eles entendem que você passou e pagou. É tudo na base da confiança de que todo mundo está fazendo certo pela comunidade. Isso é muito legal. E já aconteceu, porque eu tenho um aplicativo no celular, devo chegar com o QR Code para passar, não ler por algum motivo, e eles têm que cumprir o horário, aí eles falam, não, tudo bem, tô vendo que você está tentando pagar, não está dando tudo certo, segue. E aí você não paga, você vai, porque ele te autoriza a entrar porque deu algum problema. Mas isso porque subentende-se que ninguém está tentando enganar ninguém, ou não passar, é porque realmente deu um problema. E como aqui eles são muito pontuais no ônibus, assim, por exemplo, se o ônibus está na plaquinha lá, do ponto de ônibus que vai passar às 5h20, ele passa às 5h20. E para não atrasar, ele não espera a pessoa passar o cartão. Não, ele sai. Se o cartão não está conseguindo passar por algum problema técnico, ele segue o caminho dele para não atrasar no próximo horário do próximo ponto. Então, isso é muito bacana, porque funciona tudo muito bem. Sim. Agora, para não só para a gente estar começando, mas falar de uma coisa que eu vi aqui e que o país, no Brasil, é muito melhor. Mas não, Fábio, depois eu entro. Eu ia perguntar isso. O que você acha que, na verdade, aqui é pior e lá no Brasil é melhor? É muito louco. Vocês que estão no Brasil, vocês vão entender. Aqui parece que eles pararam no tempo em algumas burocracias que a gente, tipo assim, resolve as coisas em 2 minutos. Tipo, aqui não tem essa possibilidade de você fazer um Pix e cair na hora. E aqui, eu vou receber meu salário, eles me pagam em cheque. Tipo assim, sei lá, eu lembro de receber cheque, ou pagar coisa com cheque, quando eu tô com 42 anos. Mais de 15 anos quando atrás. Eu trabalhava, sei lá, de office boy no meu primeiro emprego com 15 para 16 anos, que eu lembro de pegar cheque, ter que endossar atrás, ir lá, sacar tal. Mas tem uma coisa legal nesse sentido, que é meio que, como o sistema deles, assim, cultural, é muito de confiança nas pessoas, né? E o cheque era muito disso, né? Era um papel que não tinha nada lá dizendo que realmente aquilo lhe pertencia, a não ser quando ele estava lá endossado, né, pro nome. Mas o cheque não é como o cheque de antigamente. Esse cheque você consegue depositar ele eletronicamente pelo aplicativo. É importante dizer isso. Tem isso, é verdade. O cheque no Brasil, quando a gente usava, você tinha que ir na boca do caixa ou sacar ou depositar. Porque nós é velho, né, amor? Não tinha essa tecnologia toda. A molecada que tá assistindo. Se você tem 20 anos, você não sabe nem o que é cheque. Se você tem 18, você não sabe nem o que ele não tem internet. Se você não tem 20 anos e não mora no Canadá, né, mora no Brasil, você não sabe nem o que é cheque. Mas por mais que tenha essa facilidade de você pegar o aplicativo e tal, eles te pagam. É que a gente não pensou nisso, eu não separei. Mas, cara, é muito louco. É realmente um papel. Um papel mesmo, assim. Endossado. Com as opções. Quando eu vi isso, eu falei, gente, que engraçado. E tem uma coisa que eu não sabia falando dessas partes financeiras. Eu soube quando eu cheguei aqui. Porque a gente foi abrir conta e etc, né? Quando eu vim visitar o Canadá, eu não era residente. Então, eu não sabia dessas coisas, né? Eu tava como só passeando. Eles têm um sistema semelhante ao Pix. Sabia disso? Não. Tem um sistema aqui chamado e-transfer, que é um sistema muito semelhante ao Pix, que você faz uma transferência com uma chave. Então, as nossas chaves de banco aqui, para fazer o e-transfer, são os nossos e-mails ou número de telefone, algo que você cadastra. Muito semelhante ao Pix. Não é imediato igual ao Pix e não é sem taxa igual ao Pix. A diferença é que quem cobra a taxa de limites de transações com o e-transfer é o próprio banco e não o governo. Então,
No Brasil, o Pix não tem valor, não tem taxa, né? É gratuito e você pode fazer transferência e cai imediatamente. Aqui não cai imediatamente, mas demora pouco tempo, demora menos do que um TED, né? Que a gente fazia no Nossa, Brasil, antigo. que agora tá já 7 palmos embaixo da terra, mas não é uma transferência que você precisa colocar conta, agência e etc. E aí só vai cair no outro dia útil, né? Então, eles têm algo semelhante ao Pix, que você paga algumas taxas. Então, eu vi lá, o nosso banco aqui é o CIBC. Tem várias opções de banco físico aqui. Isso é outra coisa que a gente pode até falar depois. Eles têm muito menos bancos digitais do que a gente tem no Brasil. Então, eles ainda usam muito banco físico. Porque talvez você que está aí, que era o meu caso, que tinha banco online, né, Inter, Nubank e tal. Eu não lembro também a última vez que eu fui em uma agência, igual a gente tinha antes, precisava ir no Bradesco, pagar uma conta. As coisas foram evoluindo, você vai fazendo tudo pelo seu aplicativo, e meus bancos eram online. Aqui é isso, é muito banco físico. Você, às vezes, para resolver algumas burocracias, não dá para você resolver todas pelo aplicativo. Você precisa ir na agência, com o gerente. sentar lá e com o gerente vai te atender e vai falar qual o seu problema. Falar, eu vi aqui isso, quero resolver. Então, isso aqui é muito... E nem todas as transações você consegue, mesmo que seu banco seja físico, fazer pelo aplicativo, o que é diferente do Brasil. Praticamente tudo a gente faz pelo aplicativo, mesmo que o banco seja físico, né? Aqui não. Você precisa agendar um horário. E falando de agendar um horário... É verdade, não é tipo chega lá e vai. No Brasil, você chega no banco, fica numa fila, espera quando o gerente chegar a sua vez, você vai lá e é atendido. A mesma coisa para sacar dinheiro. Aqui não, aqui tudo funciona com horário marcado. Então a gente foi abrir a nossa conta e isso é engraçado, porque... A gente não sabia, a gente foi em um banco, chegou lá, cara, vai abrir a conta. Ela perguntou, vocês marcaram a hora? Eu falei, para abrir conta? Falei, que isso, minha senhora? Ela falou, deixa eu ver. Peraí. Se tem horário para essa semana. Aqui não pode. Mas hoje tem às 5 horas, que é o banco daqui, do outro lado da cidade ali. Vocês querem lá? Então, eu vou marcar para vocês 5 horas, que foi o que a gente fez. Então, a gente não abriu a conta na agência que a gente foi. Né? Isso é verdade. E é engraçado, porque no Brasil tudo funciona muito à base da venda, né? Então, se você perde o timer, você não faz a venda. E aí você pode perder o cliente para outro lugar. Aqui não, aqui é tudo marcado mesmo. Então, vamos deixar aqui os nomes dos principais bancos que tem. Então, CIBC, BMO, a Scotiabank, todos esses são os principais bancos. Todos você marca a hora. Então, se você quiser abrir sua conta agora e não tiver um gerente para te atender para abrir a sua conta, você não consegue. Você só consegue quando tiver um horário. E para você, o que foi, que você acha, assim, que, do seu ponto de vista, você acha que foi diferente do Brasil e Canadá, assim, de bom, de ruim? Fora isso que a gente já falou, tem algum? Assim, eu acho muitas coisas boas no Canadá. Quando esse microfone caiu, galera. Eu acho muitas coisas boas no Canadá, no sentido cultural, que a gente gostaria que funcionasse no Brasil, no sentido de você confiar primeiramente e não desconfiar primeiramente, né? No Brasil, a nossa cultura é de desconfiar primeiramente, mas isso por vários motivos, né? Não é comparando, mas você, aqui no Canadá, primeiro você considera que a pessoa está fazendo certo. É igual esse negócio do ônibus que eu falei. Isso é muito legal. Outra coisa que eu acho legal aqui são as leis meio que de trânsito, que eu acho muito legais. Uma das coisas que eu fiquei muito impressionada quando a gente chegou, e não é o negócio de atravessar na faixa, porque algumas pessoas também furam a faixa. Nossa, mas isso dá uma agonia, o sinal tá, tipo assim, não vem carro nenhum, você olha, não existe ninguém ao redor, não existe um carro. E as pessoas não, tá? Inclusive tem um fun fact sobre isso, do ano passado, que eu passei quando eu vim passear em Toronto, que você espera que Toronto as pessoas sejam mais mal educadas, assim, porque é uma cidade maior, né? Mas eu quase fui atropelada uma vez lá em Toronto, porque eu atravessei fora do sinal, né? Na faixa brasileira. E
E todo mundo me olhando, tipo, esperando o sinal abrir, não vinha nenhum carro, mas aí eu não sabia, que é isso que eu quero falar, que mesmo com o sinal fechado, os carros podem virar à direita, né? Pegar à direita. Então quase eu fui atropelado. Então não faça isso quando você vier no Canadá. Não dê uma de brasileira, igual eu dei. Só um minuto. Tudo bem, filho? A gente está aqui tentando gravar um vídeo. E ele vai bater aí e vai cair o celular. Se o celular cair neste momento, saiba que foi a culpa do Faísca. Vem pra cá, meu amor. Deixa eu pegar você. Segue eu, falando. Mas, ó... Erro de gravação. Não, segue daí, não vou parar não, tá tudo certo. Aí, o que acontece? Eu não sabia que com o sinal fechado os carros poderiam pegar a direita. Então, só para explicar, você tá aqui num semáforo, né? Não sei como você chama aí no seu estado, se você mora no Brasil, mas no Pará a gente chama de semáforo. Alguns chamam de sinaleira, alguns chamam Sinal. de... Você tá no semáforo, se o semáforo está vermelho para você como carro, você ainda assim tem o direito de virar à direita, né? Para pegar a rua. Mesmo que o sinal esteja vermelho. E aí eu fui atravessar, né? Com o sinal aberto, fechado. Nem lembro o que aconteceu e quase sou atropelada. Mas ó, vamos pegar esse gancho e falar sobre essa coisa do trânsito. Galera, faz muito sentido você poder virar à direita no sinal vermelho. Porque muitas vezes o fluxo reto aqui, né, tal, vai, e aí você fica parado ali, às vezes, primeiro, quando o sinal abre, você entra à direita e não interfere em nada, assim. Porque no Brasil, a gente só vai poder pegar a direita num cruzamento aonde, quando o sinal abrir, você vai poder pegar a direita e você segue reto. Aqui não, fechou o sinal, inclusive, se você não vai virar à direita no sinal fechado, as pessoas acabam parando do outro lado justamente para poder aliviar esse trânsito. Então, a pessoa, claro, a prioridade é da outra faixa, que está vindo aqui verde, passou, não tem carro. Se olhou para a sua esquerda, não está vindo carro, o sinal fechado, pega a direita e vai embora, mesmo com o sinal fechado. E os motoristas respeitam a preferencial... Eita! Vai, segue, que foi só um barulho, que uma estrela caiu. É sorte. Isso funciona tão bem que todo mundo sabe que a preferência é aqui do pedestre. Quando você tira a sua carteira de motorista no Brasil, você aprende isso, né? A preferência sempre é do pedestre, mas na maioria das vezes os carros avançam se o pedestre está passando. Aqui não, como tem essa regra de você pode virar à direita no sinal fechado e às vezes o sinal está aberto para o pedestre, os carros, eles realmente dão a preferência para o pedestre. Então, sim, ele está podendo virar à direita, mas tem um pedestre insinuando que vai atravessar, não é nem atravessando. E ele para, espera o pedestre chegar na calçada, não é chegar no meio-fio, é pisar na calçada de uma maneira que ele esteja seguro. Exatamente. Para poder fazer o contorno. Então, uma outra coisa que rolou, que é só, eu nem lembrava disso, você falando, eu lembrei que porque quando a gente chegou aqui os 2 primeiros dias, a gente estava com o carro alugado. E a gente precisou ir no banco, aquela coisa do banco lá de resolver. E aí a gente parou no centro e eu fui fazer baliza. Galera, eu moro em São Paulo há 24 anos. Em São Paulo não tem essa educação que você dá seta para a direita, vai fazer baliza. As pessoas podem até parar, mas para ali no limite, assim, para você fazer a baliza. Às vezes buzina, você para muito colado. É assim, infelizmente. Aqui não. Você deu seta, assim, sinalizando que você vai estacionar, eles param muito distante e eles só saem com o carro de trás de você a hora que você finalizar o que você estiver fazendo. Isso foi uma parada muito maluca, porque quando eu entrei numa rua, eu falei, nossa, amor, tem uma vaga ali. Mas tem um carro muito colado. Eu vou tentar fazer a baliza, cabeça de brasileiro. Quando eu dei a seta, ele parou. Enquanto eu não defini para ele o que eu faria, se eu entraria numa garagem, se eu iria estacionar o carro, aquilo, ele não saiu do lugar. Então eu tive tempo de ir lá na frente com a seta ligada, posicionar o carro, fazer a baliza. E não é que ele estava colado, ele estava tipo na esquina, assim, ele viu que eu dei seta e parou. Então essas coisas foram muito gritantes. Assim, isso foi muito gritante, sabe? Assim. Claro que tem outras coisas que são iguais, são pessoas, né? Uma sociedade igual é no Brasil, então tem coisas que são muito semelhantes. Mas essa questão foi muito gritante pra gente, mas eu quero deixar um ponto aqui. A gente mora numa cidade de interior, tá?
A gente já ouviu e conversou com alguns canadenses que falaram que Toronto é um caos e tudo, e as regras não são seguidas tão bem assim em Toronto. Então, assim, a gente ainda mora num lugar onde a cultura é mais... Por isso que eu tô falando. A gente não tá querendo aqui bater o martelo como regra. Estamos relatando as nossas experiências. Por isso que eu falei, se você vive no Canadá, se você já teve alguma outra cidade no Canadá e já viveu situações diferentes, escreve até para a gente conhecer e saber, porque a gente só pode falar do que a gente está vivendo, das nossas referências, e isso tem sido para a gente impactante, assim, a educação, o cuidado. Todas as pessoas descem, todas, eu não estou exagerando, todas as pessoas, quando descem do ônibus, agradecem ao motorista. Fazem questão de chegar nele e falar obrigado. E isso é uma parada que, assim, a gente fica, cara, um simples gesto de afeto, de educação, é muito diferente. E aí não é falando mal do Brasil, é aquilo que eu falei no início do vídeo, mas a gente que é brasileiro, que vive numa cidade igual São Paulo, caótica, que parece que as pessoas estão sempre atrasadas para uma reunião, isso é muito maluco, assim. São coisas que a gente começa a se sentir mal de estar fazendo diferente. Como, por exemplo, atravessar a rua. Você fica querendo falar, não, vamos embora atravessar a rua, galera, não vem carro. É 1 minuto, sinal fechado, vamos embora. Só que aí fica todo mundo ali tranquilo, parado. E você lembra no dia que a gente estava... A gente vai contar esse fato que a gente perdeu o trem. Para descer na nossa cidade, passamos da nossa cidade, fomos parar na outra. Inclusive tem um vídeo que a gente relata isso, que é o vídeo 4 desse episódio. Se você está vendo o nosso canal pela primeira vez, a gente tem aqui na playlist uma série de 4 vídeos onde a gente falou nossa partida para o Canadá, que a gente relata 30 dias antes no Brasil, resolvendo todas as burocracias, o voo com os gatos, chegada em Guelph, enfim. E aí tem um pouco sobre isso lá. Eu até esqueci o que eu ia falar. Não, você ia falar do ponto de ônibus que a gente perdeu, o trem que a gente estava vindo de Toronto para Guelph. Isso, mas eu ia falar alguma coisa relacionada a essa questão da educação e esqueci. Mas outra coisa que aconteceu ontem com a gente também, que foi muito engraçado, como a gente está no interior, as crianças, os adolescentes, eles também são bem mais certinhos, assim, sabe? E aí a gente estava no ônibus com uma... Aqui a gente usa uns carrinhos para fazer compras, né? Não tá aqui, não vou que mostrar. tá ali dentro. Em outro momento a gente vai mostrar para vocês fazendo compra ou alguma coisa. A gente vai fazer um vídeo comparando o que a gente compraria com R$100 e comparando com $100. E aí talvez a gente mostre esse carrinho, porque é legal. E aí esse carrinho tava lotado, que a gente foi fazer uma compra no Costco, que já é o nosso xodó aqui. Já era o meu xodó antes de eu chegar no Canadá, né? Era o meu sonho fazer compras lá. O Gustavo diz que é a minha Disney. E aí, é muito legal mesmo. É muito legal. E a gente tinha vindo cheio de compras de coisas de casa, pesadas no Costco, e fomos descer aqui na frente da nossa casa. E aí a gente se embananou um pouco, né? Pra descer, porque tava pesado. Carrinho pesado, a gente tava na porta de trás, tirando, a Natasha tava segurando as 2 sacolas e eu tava pegando o carrinho pra descer e tal. E tinham 3 adolescentes dentro do ônibus esperando a gente terminar toda essa bagunça para poder descer. E aí os adolescentes se dispuseram e falaram assim, vocês querem ajuda para conseguir descer e tal? E tinha um espaço no nosso lado enquanto a gente estava descendo. Dava para eles terem Eles poderiam muito bem ter passado pela gente na bagunça que a gente estava fazendo e descido para não perder tempo. Mas não, eles esperaram a gente descer e ainda perguntaram se a gente queria ajuda para descer com as coisas. Então eu achei isso muito gracinha, assim. Teve uma outra coisa, assim, duas coisas São Paulo, Brasil, Guelph, Canadá, que pegaram muito para mim também, que foi a primeira coisa, que é celular na mão. A gente vivia ali em Pinheiros, em São Paulo, aonde existe hoje um índice altíssimo de furto de celular. Então as pessoas andavam ali, né, Teodoro Sampaio, perto de onde a gente morava, parecia que estava sempre fugindo de alguma coisa. Eu vi uma pessoa que mora aqui no Canadá falando, só fazendo um parêntese, falando assim, eu moro no Canadá há 5 anos e quando eu lembro que eu tinha que esconder o meu celular na calcinha para andar em São Paulo, eu fico chocada. Então isso é muito doido, porque, por exemplo, muitas vezes a gente morava, só para contextualizar, a gente morava, sei lá, 6 quadras do metrô ali, Oscar Freire e Hospital das Clínicas. A gente morava nesse miolo. E às vezes a Natasha tinha que voltar à noite
a gente não deixava ela descer 6 quarteirões. Eu pegava o carro e ela buscava ela. Então, a gente tinha sempre esse medo de assalto de celular, ou quando eu estava no carro, parava no sinal de quebrar vidro, que acontecia muito em São Paulo. Então, quando a gente foi aqui, até em Toronto, que é uma cidade maior, a gente com o celular na mão, tipo, a gente na esquina, conversando no Todo mundo com o telefone, celular na mão, tá? sem esse receio de ser roubado. Isso foi também uma parada que eu falava, caraca, que Você doideira, né? percebe, assim, visivelmente. Tipo, não é... Por exemplo, quem já foi em Nova York sabe que ali em Manhattan não é Tão também tão seguro. seguro, que as pessoas também não andam assim com o celular. Mas assim, aqui em Toronto ainda é um pouco mais seguro, sim. As pessoas andam com o celular. Não existe alguém que vai passar de bicicleta e vai pegar o seu Ah, celular. Pode haver um furto se você der bobeira, assim, deixar o celular em ah, cima de algum lugar, esquecer. Aí tudo bem. Como acontece de bicicleta aqui no nosso interior, por exemplo. Então eu tenho alguns grupos aqui de moradores de Guelph que eu já ouvi falar que não é mais aquele sonho americano como era antigamente, você deixava sua bicicleta, os patinetes, tudo na sua calçada e amanhecia lá. Não, sempre tem um furto se você deixa lá, mas se você não deixar preso sim. e tudo, se você der bobeira, claro que isso acontece. Mas ninguém vai passar numa bike, como é em São Paulo, acontece rotineiramente, e puxar o seu Cadê o celular. Então, chocolate? isso é muito bom. Agora, uma das coisas mais legais aqui, eu tô pedindo chocolate, eu lembrei, porque essa é uma das coisas que eu mais gosto no Canadá. As tranqueiras, meus queridos, para São quem é muito gostosas, chocolate igual eu, além de ser gostosa, elas são muito mais baratas que no Brasil. baratas. É impressionante, assim. É muito difícil. Para você ter uma ideia, nesse Costco, a gente depois vai fazer um vídeo mais falando dele. Quando você está lá dentro, faz as compras lá na saída, para quem está lá, você compra um hot dog com salsicha, assim, bom pra caramba, mais a Coca-Cola refil de meio litro, né? É, 500 ml, 500 né? ml. Por US$ 1,50. Mas calma, o Costco ele não reajusta há anos e anos o hot dog. É Graças a tipo uma Deus. coisa muito cultural deles esse hot dog, tá? Se é muito barato. Nem tudo é uns 50. Não, mas não estou falando só do hot dog. Estou falando assim, você vai comprar, por exemplo, isso daqui. É, não Esse converta. daqui, Tipo, não dá para converter, tá, gente? esse chocolate é da marca do Walmart aqui. Great Value. É, muito bom. Só que ele é um chocolate que é suíço. Eles trazem de lá e colocam a marca deles. E é um chocolate muito saboroso. Como há muito tempo eu não sentia gosto de chocolate no Brasil. E é $2,50. $2,50. Assim, um desse no Brasil seria muito caro, mas não estou falando nem para converter. Só que às vezes você pega umas promoções, igual a gente viu da Nutella, que às vezes você pega 3 desse aqui por $8. Então, meus queridos, eu só como porcaria. É difícil, porque aí você chega lá e você tem uma promoção da mortadela mesmo, que eu gosto, tipo, sei lá, quase 1 quilo, sei lá, de mortadela por $4, umas coisas assim. Então, a gente vai fazer um vídeo mostrando isso. É desesperador, assim, porque você consegue comer muita porcaria Mas tem uma tranqueira coisa barata. negativa, posso falar? Claro. Que quando eu assisti os vídeos, e eu assisto o Canadá desde 2018, vejam essa criatura aqui. Ó. Toda TV da geladeira. Eu assisto o Canadá desde 2018 e a inflação, assim, foi para as alturas aqui nos últimos anos, né? Então, nem tudo é mais tão barato quanto era antigamente. E uma coisa que me impactou bastante, que eu pensei que a gente ia chegar e ia estar bem mais barato, são os laticínios, leites e queijos. Eu achei que seriam bem mais baratos. Não, Tudo bem, filho? não são caros como no Brasil, é claro, mas não são tão baratos quanto eu achei que seria. Por exemplo, a gente comprou 400 gramas desse queijinho aqui de cortar para comer com vinho e foi $6. Ah, Acho que alguém Natasha, aqui vai derrubar. $6. Nenhum queijo de 400 gramas é R$ 6 no Brasil. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que já foi bem mais barato, entende? E aí isso me chocou um pouco. Por exemplo, você não compra mais meio quilo de queijo feta, como era há 2, 3 anos atrás aqui no Canadá, por menos de $11. A Então, gente a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, vai ser mais claro. Até porque até a gente está tentando entender ainda. como Tem que funcionam as tem que pôr coisas, ração para eles. Né? Porque estão comendo os restinho. valores das coisas, né? Mas, enfim, galera, a ideia é que a gente pudesse bater um papo com vocês aqui, tomando esse vinho. Vamos tentar
pensar mais uma Mas duas coisas antes pra gente disso, fechar. me fala o que você achou do mercado de trabalho aqui e do fato de como que você aplica para as vagas, Tá. das entrevistas e tal. Ó, isso é muito legal, né? Porque, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, depois a gente faz um vídeo sobre minhas profissões aqui e tal. Hoje, eu tô com 2 empregos, eu trabalho em 2 restaurantes em períodos diferentes. É muito diferente porque uma das coisas que sempre eu questionei, né, no Brasil, assim, é essa coisa de você trabalhar de 7 da manhã às 5, você receber um salário fechado, só um minuto, pausa para o faísca. Tudo bem, filho? A gente está tentando falar aqui agora sobre trabalho. Então agora a gente segue depois que acabamos de assistir o Animal Planet. Diante dos seus olhos. Animal Planet. Uma das coisas que eu sempre me incomodava, eu falava isso com os meus amigos assim, cara, você trabalha de 7 às 5 da manhã. Você é um cara dedicado pra caralho. E aí você tem um colega seu que ele é um acomodado. Vocês vão ganhar a mesma coisa. A não ser que você esteja um cargo superior, tá? E aqui não, a gente recebe por hora. Então essa foi a primeira coisa que eu achei massa, que se eu consigo trabalhar bem, né, igual no outro trabalho que eles estão me dando mais hora, eu consigo receber a mais pela minha dedicação no trabalho. Então isso para mim foi uma das coisas mais impactantes, assim. E muita gente falando aí, a gente vai poder falar depois um vídeo sobre isso, que acho que vai ser melhor. A gente vai poder se aprofundar muito. Que a gente estava tendo muita dificuldade de procurar emprego, as pessoas falavam que o Canadá não está dando emprego, isso e aquilo. E realmente existe uma dificuldade quando você chega de aplicar online. Existe hoje aqui um site que é super conhecido, que é o Indeed, para você aplicar, coloca lá seu resumê, seu currículo, tal, você aplica na vaga, para as vagas. Geralmente não. Nesse realmente tem sido mais difícil. Por exemplo, eu consegui esses 2 empregos com 9 dias aqui. E eu apliquei nesse Indeed por umas 100 entrevistas, mais ou menos. Dessas 100 entrevistas que eu apliquei no Indeed, 2 me chamaram. O que foi o diferencial? E olha o pulo do gato, então presta atenção aí no que a gente está falando, se você está vindo do Canadá. A gente vai fazer um específico sobre isso. O que eu fiz? Chegou um momento assim, né? Achei com 10 dias desses 2 empregos, mas no terceiro dia, quarto talvez, que a gente viu que não estava chamando pelo aplicativo, você fica naquele lugar, tipo, eu só fiz isso, apliquei. E se eles não me chamaram, a gente fica ali meio refém da situação. O que eu fiz? Eu imprimi um resumê, o meu currículo, imprimi lá uns tantos, uns 50, sei lá. Cara, e eu fui de porta a porta, praticamente em todos os lugares possíveis que eu visualizava que tinham talvez lojas, assim, restaurantes e tal. Inclusive, um dos restaurantes que eu trabalho hoje, que é o Royal Electric, depois a gente vai falar do outro, eu, quando fui lá, a gente foi junto, era um domingo que a gente ia comer, não, na sexta, né? A gente ia comer uma pizza num lugar, e esse restaurante estava abrindo, e eu falei, pô, vocês estão contratando, estão precisando de garçom, de alguma coisa? E ela falou, cara, a gente não está contratando e tal, mas se você quiser deixar seu currículo aqui com a gente, eu falei, ó, toma, tá aí meu currículo. Cara, 3 dias depois abriu uma vaga, e eu tô trabalhando lá, e é de noite, tem muita gorjeta, e é um lugar ótimo, que dá uma grana massa, e foi porque eu fui lá na porta, bater e falar, ó, tamo aqui no resumir. Nem Então, todo mundo gosta, tá bom? nem todo mundo Não é gosta. assim, todo mundo vai te receber com um sorriso, porque nem todo mundo também gosta que você vá lá e fique, vocês estão contratando e tal. Mas, geralmente, eles são muito receptivos. Isso é uma coisa... De 100% assim, 10 foram... Isso é uma coisa muito legal aqui no Canadá. Os canadenses, em geral, são muito educados. Conta aquela mulher que falou com você quando a gente foi lá, também que a gente estava procurando, a recepcionista. Estamos procurando emprego aí, que ela falou, a gente está muito ocupado, que agora você vai voltar depois. Essa aí não foi educada. Ela falou assim, não, esse não é o momento, porque a gente está muito ocupado de trabalho, depois você volta pra... Mas, tipo, não falou nem depois você volta. Não foi tipo uma educação, olha, deixa eu te explicar, a gente tá super aqui. Não, ela foi grossa mesmo. Ela já foi tipo pé na porta e vaza. Então, assim, existem os educados, eles são os mal educados, como existe no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas, como a gente sabe que no Brasil, por exemplo, os brasileiros são receptivos, alegres, etc. É uma coisa que a gente percebeu. Isso é uma coisa legal de falar. A gente fala que é do Brasil aqui. Eles gostam muito. Meu querido, eles amam o Brasil.
Aqui não tem muito brasileiro, né? Principalmente na cidade onde a gente mora, o percentual é bem baixo. De latinos em geral, né? Tem mais outras nacionalidades, mas eles gostam bastante. Mas o que eu quero dizer é que, como o nosso povo brasileiro tem a fama de ser alegre, gentil e receptivo, a gente percebeu que o canadense também é muito educado. Sim. Eles são muito educados, eles te recebem com atenção, realmente, eles agradecem, eles te recebem muito bem em geral, né? Eles escutam Michel Teló. O Gustavo estava ouvindo o Michel Teló. Lá no restaurante que eu trabalho à noite, toca Michel Teló. Metade português, metade inglês. A metade da música em português e a metade é uma paródia em inglês. Não. Mas é legal, Mas se eu te pego, é um sucesso, que, meu Deus do céu, eu morro de rir. Há muitos anos, né? A gente sabe. Há muitos anos. Mas é isso, é muito legal. Eu acho muito legal o fato de o canadense sempre ser esforçado para ser educado com você. Inclusive, é uma parada que, assim, é até legal falar, se você tá vendo esse vídeo, chegou no nosso canal, aqui pelo motivo que for. Cara, a gente via outros vídeos e tudo bem, assim, não é? Cada um vem com a sua experiência, com a sua vontade, com os seus objetivos e tal. Mas, assim, parece óbvio, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Galera, não dá pra vir pro Canadá se você não fala inglês. Eu sei que tem vários canais aí que a pessoa fala, cheguei aqui no Canadá, não falava uma palavra em inglês, com 3 dias eu tava trabalhando, com 6 meses eu comecei a ganhar dólar, comprei meu... Cara, na moral, é difícil demais você imaginar que alguém que vai chegar aqui sem inglês, não vou generalizar, porque tem pessoas que realmente, tem lá no outro restaurante que eu trabalho, tem pessoas que não falam inglês e estão fazendo algum tipo de profissão ali e tal. Mas assim, se você tá aí se preparando, quer vir pro Canadá, vai estudar inglês. É óbvio o que a gente está dizendo. Se você quer mudar para um país que a língua falada é o inglês, no mínimo você tem que falar inglês. E você tem que ter um intermediário para cima. Para avançado, assim. Por exemplo, porque o básico no Brasil é para... Assim, o que a gente faz de básico no Brasil é basicamente menos que o básico. Porque aqui eles falam muito rápido. Isso é uma outra coisa que eu quero falar depois. Eles falam muito rápido. E se você tem um intermediário para baixo, você já vai... Mas é porque o que eu senti foi o seguinte. Eu precisei, para conseguir esses 2 empregos, e outros 2 também que rolou se vender, né? Se vender. Por exemplo, vou dar sem entrar nos spoilers. Meu primeiro trabalho aqui foi com o Bob. Olha que maluquice. A gente chegou aqui no prédio onde a gente mora e tinha um caminhão enorme ali de mudança. E eu tinha acabado de chegar, eu falei, preciso começar a receber dólar. Aquele, né, primeiro dia de trabalhar, e tinha um caminhão de mudança. Eu fui conversar com o cara, eu falei, cara, como é que eu trabalho com vocês para carregar móvel? Acabei de chegar, qualquer coisa que eu queria muito fazer. Já vai entrar dólar. Vai entrar dólar, eu quero fazer. Aí o menino que estava carregando as coisas lá, falou, aquele cara ali é o chefe ali, ele que contrata e tal. Eu fui lá nele, falei, cara, posso trocar uma ideia com você? Eu falei, eu moro aqui, acabei de chegar, sou brasileiro, tô com minha esposa aqui, não conheço nada da cidade. O cara falou, me fala de você. Eu tive que ir ali, trocar uma ideia com o cara. Vender seu peixe, literalmente. Falei, eu quero trabalhar e tal. O cara falou, me dá seu telefone, eu vou anotar. E realmente, 3 dias depois, ele me chamou. E eu fui fazer uma mudança. Sei lá, fiquei 6 horas com o cara me deu $100. Não carregou peso? Não carreguei peso, porque isso é até engraçado, eles são muito organizados. A gente pensa na mudança, a gente pensa essa mudança do Brasil, que você vai lá com um caminhão, com os 2 amigos. Carrega sofá. Não, eles têm carrinho pra tudo, elevador enorme. Tipo assim, eu até falei, cara, fiquei lá 5, 6 horas com eles, ganhei $100. Mas por que eu tô falando isso? E se você não sabe falar inglês, você não se vende, você não consegue o emprego. Vai ser mais difícil o seu processo. Né? Isso é um fato. Ou você vai ficar em trabalhos que você vai ter a sorte de ser chamado para um trabalho que você não precisa se comunicar. Que tem vários, é claro. Mas aí também você precisa ter indicação, precisa ter a sorte de ser chamado, porque também não tem vaga para todo mundo que quer trabalhar, né? A gente conversou com pessoas de outras nacionalidades que passaram 5 meses para conseguir o primeiro emprego aqui. Sim, é verdade, é isso assim. E a gente, claro, agradeço muito a Deus por abrir essas portas. Inclusive, um dos trabalhos foi uma das coisas mais aleatórias do planeta, que a gente nunca poderia imaginar isso. Não dá spoiler.
Ah, para falar só no A gente vídeo? vai falar no outro vídeo. Ó, culpa ela se vocês ficarem curiosos, mas a gente fala no outro vídeo. Mas é isso, assim, a gente encontra pessoas aqui em Guelph, onde a gente está, que falam, cara, a gente demorou 6, não, fiquei 5, 6 meses para arrumar emprego. Só que quando a gente vai conversar com essas pessoas, é um inglês às vezes para eles não sabem iniciante, falar assim. o inglês, então E isso vai dificultar. não, tipo assim, isso parece uma coisa óbvia para quem já mora aqui no Canadá ou para quem tá ouvindo a gente. Mas, gente, o Canadá fala inglês. É igual você ir pro Brasil e não falar português, nada. Exatamente. E não você não vai conseguir fazer as coisas. Aqueles velhos, né, que vai dizer assim, não acreditem nessa parada que dizem por aí que quando você pisa no lugar, você vai aprender o inglês. Eu morei em Los Angeles um tempo, pouco tempo em Los Angeles, e eu conheci pessoas que moravam nos Estados Unidos há 5, 6 anos e não falavam inglês. Ficavam mexicanos, que só falavam espanhol, porque lá, né, tem uma coisa do espanhol muito presente, então você consegue se virar. Então, assim, não vá você achando que vai pisar no Canadá e vai aprender. É só uma dica, quer vir, venha, cada um sabe de si. Cada mas, um sabe assim, da sua vida. se você tem tempo, porque ninguém vai para o Canadá de hoje para amanhã. Nós mesmos, a gente vai falar sobre outro vídeo, a gente demorou 1 ano e pouco para se organizar, pensar, vamos, então tem um tempo. Isso que 1 ano ainda foi rápido. Tem gente aí que passa 2, 3, 5, a gente conhece pessoas que ficaram 10 anos planejando vir para o Canadá. E o Canadá não é mais como há 6, 10 anos atrás. Não tem tanto emprego como tinha antigamente. As pessoas são muito mais preparadas. Amor, a gente tá conversando. Tá Quem vem para o Canadá hoje... A Faísca tá chorando. Já em inglês. Já em inglês. Você tá percebendo? Ele não fala miau, fala miau. Para você vir hoje, para você conseguir um emprego, seja no entry level, seja na sua área de atuação ou semelhante, né? Você precisa se comunicar na língua do país. Isso aí, para mim, é uma coisa básica, né? E mesmo a gente que fala inglês, a gente corta um dobrado aqui. Todo dia do inglês. Todo dia do inglês. Todo dia a gente não entende alguém e sorri e acena. Porque sorria e acena. São acentos diferentes. Ontem mesmo eu estava no restaurante. O accent muda. Muda a gíria da pessoa. Então, no Brasil, a gente fala muita gíria. A gente não percebe porque a gente está falando e a nossa língua mãe. Mas aqui eles têm muita gíria, às vezes você não entende. É muita coisa. Assim, a gente toma porrada todo dia, porque uma coisa é você ser fluente em inglês, onde você consegue expressar, conversar. Outra coisa, você sabe todas as palavras de um idioma. A gente, às vezes, no português a gente não sabe. E aí ontem eu brinquei com a Natália, vem cá, meu amor. Ontem eu estava com o barman lá, ontem foi uma noite bem fraca no restaurante, eu estava conversando com o barman e tal, veio uma menina, pediu um negócio lá, eu falei, você não pode fazer o pedido comigo, tem que ser com ele, porque ele que vai fazer a bebida. Ela falou alguma coisa lá no barulho, eu fiz ok, ela deu um soquinho na minha mão assim, foi, hoje eu faço ideia do que ela falou. Então, tipo assim, a gente toma porrada do inglês todo dia. É uma coisa que a gente ainda está estudando mais. Cada vez mais aqui, a gente quer evoluir. E então, eu acho que a gente nunca vai parar, entendeu? Porque, nunca vai. Assim, o inglês, todas as línguas são vivas. Eu também. As línguas são vivas, então elas se modificam a todo momento. E como a gente não foi educado em inglês, a gente não tem aquela base do conhecimento de quem cresceu ali falando aquela língua. Então a gente sabe falar, a gente se comunica, a gente entende, mas a todo momento surgem novas gírias, ou os accents vão mudando. Tem uma coisa que mudando. acontece muito assim, porque quando a gente estava aqui no início, isso é uma das coisas que também nos ajuda. A gente não tem turma brasileira. A nossa vida social aqui é canadense ou outras nacionalidades. A gente acabou hoje, pela Universidade da Natália, conhecendo alguns brasileiros que a gente se encontra. Né? Tem um casal, um amigo nosso que mora mais distante, que vem aqui uma vez por semana. Teve esse pessoal da universidade que a gente fez um churrasco com eles, mas no nosso dia a dia, a gente não tem brasileiros próximos. Então, o que a gente tentou fazer? Como a gente quer se aprofundar cada vez mais no inglês, a gente tentou começar a criar uma rotina até dentro de casa. A gente fala inglês, a gente ir pra rua falando inglês. Só que isso dá um desgaste, né, mental muito, porque imagina você processar tudo. Então a gente chegava exaurido assim, a gente falou, não vai rolar, vamos falar português mesmo. Então assim... Fica a dica para você que tem dinheiro e consegue colocar o seu filho numa escola bilíngue.
que já fala inglês e que sabe francês também, já coloca logo. Porque eu aprendi inglês com 25 anos. Eu aprendi com 33. Aprendeu com 33. A gente fala, se comunica, mas a gente tem muito accent. E a gente... Enfim, resumindo, é isso. Se você está pensando em vir para o Canadá, provavelmente você está pensando porque se você está no nosso canal, ou porque você é nossos amigos ou nossos parentes. Família. Nina, Luma, Carla Cristina, minha mãe. Marcelo, Carla, Daniel, que é meu saco, meu primo lá de Portugal. Ou você é uma pessoa que deseja migrar para o Canadá, que foi o nosso caso quando a gente decidiu vir embora, mudar, largar tudo e vir para o Canadá. A gente começou a consumir esse tipo de conteúdo. E uma das coisas que mais nos assustava é que as pessoas falavam assim, imagina, eu não falava uma palavra em inglês, pisei aqui com 3 semanas, nossa, minha vida era outra. E aí toma muito cuidado com essas paradas, porque não é verdade. Não sejam enganados. Eu vejo verdade. muito isso hoje, né? As pessoas hoje falam muito. Não seja enganado por uma empresa que te vende o sonho canadense. Um dia pode já ter sido assim. Hoje em dia não é mais assim. E nem quer dizer que, tipo assim, eu não falo inglês, você vai chegar aqui amanhã, às vezes você vai arrumar um emprego, vai falar, aquele cara falou isso. Não é essa questão. Mas uma vez quando eu estava, né, a minha profissão hoje é marketing digital, as pessoas que eu trabalho, uma vez o cara falou uma frase que eu acredito muito nela assim, ele falou assim, o burro é aquele que faz a exceção virar regra. Então é claro que vão ter as exceções, mas foca na regra, foca no que você tem que fazer, faz seu feijão com arroz, que vai dar certo. Não venha para um país de língua inglesa se você falar inglês. Ou se você vai para o Quebec, francês, sem falar francês. Exatamente. Uma das nossas opções, inclusive, para quem não sabe também, está chegando agora, eu faço mestrado aqui no Canadá, né, na minha área, que é saúde pública, e uma das nossas opções de universidade para fazer mestrado foi a McGill, que fica no Quebec, fica em Montreal. E foi uma opção que a gente meio que colocou de lado quando a gente estava no final já do nosso planejamento, porque apesar da McGill ser uma universidade em que a gente fala inglês lá dentro, ela está dentro de uma província que é francófona. A gente ia lutar muito com isso, porque a gente não fala francês, estamos no processo de aprender, mas não falamos francês. A gente está estudando já tem um tempinho, a gente vem evoluindo, mas tem que se considerar a mesma lógica. Se eu não falo francês como língua, né, oficial do meu falar, eu não posso correr o risco de ir para uma província onde na minha primeira entrevista de emprego eu tenho que defender o francês. Então, mas eu conheço fulano que só fala inglês e sobreviveu. Ok. Parabéns para ele. Mas assim... é difícil. Não é fácil, entendeu? E também é ruim para você mesmo, assim. A gente fica numa sensação, a gente que já fala inglês, fica numa sensação, assim, de que, cara, poderia estar melhor, assim, às vezes o nosso próprio ego fica assim, tipo assim, pô, eu conversei com uma pessoa hoje e eu não entendi alguma coisa que ela falou. Tem dias que a gente Imagine o francês. Tem dias que a gente volta para casa e fala, caraca, amor, eu tive uma conversa e eu não entendi 70% que a pessoa falou. Lá no restaurante mesmo, tem um cara que trabalha que ele só fala com umas gírias que parece que ele tá falando aramaico. E aqui tem muito imigrante. Então você precisa entender o inglês e todos os accents dos outros falantes de inglês. Então você precisa entender o grego, você precisa entender o indiano falando. Você precisa entender os outros asiáticos. Então, se você não fala inglês, fica muito difícil você entender o accent dos outros, das outras pessoas, dos outros países, né? Mas eu acho que basicamente é isso. Eu acho que a gente acabou bebendo quase a garrafa inteira. Eu já tô meio alta, tá? Sobe, eu acho que a gente tava... O objetivo desse nosso vídeo mais foi... tipo, trazer nossas primeiras impressões muito assim, informalmente. E celebrar, porque também a gente vai... né, o nosso canal é super recente. Nosso canal tem praticamente um mês. Tem um pouquinho menos, né? Que o nosso primeiro vídeo a gente soltou quando a gente estava... Não, literalmente um mês, nosso canal. Então tem coisas que a gente vai descobrindo, a gente vai fazendo. Então a ideia era que a gente celebrasse, assim, tomasse um vinho, batesse um papo. Muita coisa que você foi falando, eu fui lembrando, vai passando um filme, porque a gente planejou isso, a gente está aqui. Uma das coisas que a gente vem tentando fazer é celebrar
curtir Cada segundo, cada conquista, não esperar, daqui 6 anos a gente conquistou isso. Não, cada conquista, né? Toda vez que eu saio daqui para trabalhar, um dos restaurantes que eu trabalho é à noite, então pela primeira vez a gente está casado, vai fazer quase 5 anos, a gente nunca ficou longe, a não ser quando você estava em Toronto, quando você estava fazendo coisa assim, mas eu nunca fui para uma balada, à noite ela ficou em casa, a gente sempre foi muito junto. Então, já tem um mês que eu trabalho, por exemplo, no final de semana, porque é o período da noite que dá mais gorjeta, porque eu volto para casa às 4 da manhã. Mas é um processo que a gente está aqui junto. Então, assim. E é claro que a gente está lutando muito aqui, mas a gente está tomando cuidado de aproveitar cada segundo, porque a gente veio mesmo para isso. Não cair na lamúria e tal, né? A gente veio para viver, a gente veio para aproveitar esse momento que a gente teve a oportunidade de estar aqui para melhorar o nosso inglês cada vez mais, né? Então é isso, a gente tem tentado celebrar e nada melhor do que celebrar um mês com vocês que estão aqui assistindo. E com vinho. E com vinho, vinho canadense. Então, para a gente se despedir de vocês, eu peço sempre, se você chegou até aqui, no final desse vídeo, gostou, curtiu, compartilha, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um pix, não sacanagem. E olha, vou deixar esse aqui para quem... É bom. Muito gostoso, é um merlot canadense, feito aqui em Ontário, muito bom. E é isso. Talvez só mandar um beijo para os nossos familiares, dizer principalmente para Cauã, Nina e Luma, que são meus afilhados, que o padrinho ama e tá morrendo de saudade de vocês. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Se você chegou até aqui é porque de alguma maneira você gosta da gente, você se interessa pelo que a gente fala, porque não é fácil passar quase 1 hora assistindo a gente só falando, né? Bebendo, a gente tá até bêbado. A gente tem outros vídeos mais assim, sóbrios, animados também e diferentes. Hoje a gente resolveu só falar. Mas fica por aqui se você gostou. Manda aí o que você quer também saber daqui do nosso dia a dia. Não só sobre o Canadá, mas outras coisas. Comenta porque ajuda a gente também. Mas falta ideia, né? Tipo, fala, eu queria ver isso. Aí a gente tem que fazer isso. Comenta, curte, compartilha, porque isso ajuda a enviar os nossos vídeos para outras pessoas e a gente ter mais alcance na internet. É isso aí. Então é isso, né? Beijo. Valeu. Aqui, ó. Tchau, pessoal. Se inscreve aí, meu.